Muito bem, desde o último domingo nós estamos trabalhando com os irmãos uma nova série de mensagens chamada Igreja, Gênero, Identidade. Se você perdeu por um acaso a mensagem do domingo passado, eu recomendo você a entrar no nosso canal no YouTube e assistir. A mensagem que eu vou falar hoje vai complementar a ideia lançada no último domingo. Não é fácil para mim trabalhar esse tema, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o porquê, mas além de situações particulares, existe também a questão, não é uma temática fácil de ser trabalhada, mas é uma temática necessária. Também nós não estamos aqui para trabalhar esse tema no sentido, na direção de pecado, na direção de apontar o erro das pessoas, a falha das pessoas, não. O objetivo, como você verá no final, é ajudar as famílias, principalmente aqueles que têm filhos, adolescentes, crianças ainda indo para a adolescência, jovens, então ajudá-los de alguma forma, a orientar vocês, estar com vocês, instruir vocês através da palavra. Então esse é o objetivo, né? E hoje eu quero, dentro desse tema, falar sobre desafios contemporâneos. Não é um tema fácil, é um tema amplo, mas o objetivo dessa mensagem também é discutir e aprofundar um pouco daquilo que eu considero importante para a igreja, com relação ao diálogo, ao convívio com a sociedade dos nossos dias, e como nós, como igreja, podemos responder aquilo que está acontecendo no nosso tempo, ao nosso lado. Eu quero ler com você um texto de Gálatas, capítulo 2, o verso de número 20, apenas um único versículo, creio que é conhecido de todos nós. Gálatas 2:20, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Podemos ler juntos esse texto, né? Do jeitinho que está aí, eu acho que é fácil da gente até mesmo respirar juntos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A primeira parte desse texto, bastante conhecida, e eu creio que a maioria de nós já tem escutado, já tem até mesmo grifado na sua Bíblia. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Repare que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre identidade. O apóstolo Paulo está mostrando a sua identidade. E o que ele está dizendo é o seguinte, que a partir do momento da sua conversão, Cristo passou a viver dentro dele. A partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, Cristo passou a ocupar os espaços da sua vida, Cristo passou a ocupar todas as áreas da sua vida, de tal maneira que agora não era mais ele quem estava vivendo, mas Cristo estava vivendo nele. E Cristo estava vivendo através dele. Mas aí nós vamos para a segunda parte do versículo, e a segunda parte do versículo, o apóstolo Paulo diz que ele ainda continua com um corpo mortal, ele continua vivendo nesse tempo e vivendo neste corpo corruptível. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Se nós lermos apenas a primeira parte do versículo, se nós atentarmos apenas para aquela primeira parte ali, é algo muito, não sei, vou ser bem sincero com você, mas soa muito espiritual. É uma linguagem muito espiritual. Eu fiz essa pergunta de manhã e com toda certeza posso fazer agora à noite para você. Eu não sei quantos de nós aqui pode dizer a mesma frase que o apóstolo Paulo. Você teria coragem de dizer... Você consegue falar essa frase com toda tranquilidade, olhar para alguém e dizer assim, olha, eu fui crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você consegue falar essa frase para alguém?
olhar para uma pessoa ao seu redor, ou lá na sua casa, ou lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, ou até mesmo aqui na igreja, olhar para uma pessoa dizendo assim: olha, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não soa muito espiritual? Para mim é algo assim, né? Esse texto para mim, ele está muito na mesma direção de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você teria coragem também de chegar a alguma pessoa e falar assim: eu gostaria que você me seguisse, eu gostaria que você me copiasse, eu gostaria que você olhasse para mim e me copiasse, que me imitasse, porque eu imito a Cristo. Forte, não? Forte. Particularmente eu acho forte. Humanamente falando, eu não tenho condições de chegar em alguém e falar assim: eu quero que você me imite, eu quero que você me copie, eu quero que você seja igual a mim, porque eu sou igual a Jesus. Porque eu sigo a Jesus e sou igual a Jesus. Porque não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então você pode me copiar, você pode ser igualzinho a mim, porque eu sou igualzinho a Jesus. Você teria coragem de falar isso? Mas o apóstolo Paulo teve coragem de falar, de escrever: lá no céu, vou ter um tete a tete com ele, vamos tomar um tereré juntos, e aí conversar. Fala: Paulo, você era tudo isso daí mesmo? Né? Porque para mim soa muito forte. Talvez eu poderia olhar para você, para algumas atitudes que eu tenho, e posso até dizer: eu gostaria que você tivesse essas mesmas atitudes. Mas algumas atitudes minhas eu gostaria que você passasse bem longe, porque eu não sou perfeito. E quem fala isso daí apresenta para mim uma perfeição. Aparenta para mim algo que é muito perfeito, ou que está muito acima do sobre-humano. Ele é algo realmente sobrenatural. Pelo menos essa imagem que passa para mim. Essa é a primeira parte do versículo. Fui crucificado, não sou eu mais quem vive, Cristo é quem vive em mim. Mas, quando eu chego na segunda parte do versículo, aí eu entendo um pouco mais. Aí eu entendo o apóstolo Paulo como humano, falando assim. Porque aí ele olha para si mesmo e diz: eu levo uma vida no corpo, em meio ao meu tempo. Mas sabe como é que eu administro essa minha vida? Sabe como é que eu faço com a minha vida? Eu administro a minha vida a partir da minha fé. A fé que eu tenho em Jesus não é apenas uma fé que me salvou, mas é uma fé que me faz administrar a vida. Eu administro a minha vida olhando para Jesus, eu administro a minha vida pautando a minha vida pela fé em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tento fazer, eu olho primeiramente para Jesus e entrego isso para que Jesus então possa dar a direção necessária para a minha vida. Entendendo essa colocação de Paulo, eu posso trazer esse texto para o nosso tempo, para a nossa realidade, para a nossa vida. E aí a sexualidade é apenas mais um item que nós temos que administrar nesses dias e administrar neste corpo. Nós podemos dizer: eu sou salvo, nós podemos dizer: eu sou filho de Deus, eu fui crucificado com Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós continuamos habitando um corpo terreno, nós continuamos sendo um ser sexual, nós continuamos sendo um ser afetivo, nós continuamos sendo um ser voltado para o prazer, para o desejo, e precisamos saber que temos que administrar tudo isso pela fé. É exatamente essa orientação que Paulo está querendo nos passar aqui. É o modelo, é o exemplo. Eu tenho que administrar a minha vida terrena pela fé. Eu tenho que administrar a minha sexualidade, os meus prazeres, os meus desejos pela fé. A partir da minha fé em Cristo Jesus, a partir do meu relacionamento com Cristo Jesus, então eu administro todas as áreas da minha vida. E como que isso dialoga com o mundo nos dias de hoje? Bom, o tema da sexualidade em nossos dias é trabalhado por um movimento, e vou falar porque essa é a palavra, movimento. É trabalhado por um movimento que é extremamente perspicaz, extremamente inteligente,
muito bem articulado, mais bem articulado do que a igreja, do que nós, mais bem informado do que a igreja, no que se refere a como alcançar a mente e o coração, principalmente dos adolescentes. Principalmente dos mais novos. Esse movimento faz um trabalho extremamente bem feito, de convencimento e, entre aspas, de discipulado. Há um movimento articulado e muito bem articulado, e muito bem feito, e muito bem estruturado, e muito bem. Como que um discipulado. Antes de falar de como que esse movimento age, esse movimento tem uma visão muito diferente da nossa como igreja. Uma visão muito mais ampliada de como esse mundo entende a sua sexualidade. Ao trabalhar a sexualidade, esse movimento praticamente não fala sobre sexo. Não é o objetivo. Quem é fissurado em falar sobre sexo, sobre ato sexual, fazer sexo, somos nós. E aí, quando eu falo somos nós acima aí dos seus 30, dos seus 35, e aí, quanto mais a idade avança, mais a fissura é maior ainda. Somos nós. A geração mais nova não está nem um pouco preocupada com isso. Não é a temática. Não é o objetivo. As pessoas acima aí, né, dos seus 40, 50, 60, esse pessoal viveu um movimento, que foi o primeiro movimento sexual, onde se declarava a plenos pulmões, sexo, drogas e rock and roll. Onde as pessoas queriam ter liberdade sexual, onde elas queriam usar droga era a coisa do momento, e elas eram do rock and roll. Mas vamos, pessoal do rock and roll que aqui está, cadê o rock and roll hoje? Já não tem rock and roll hoje. Só tem Rock em Rio, que nem rock mais tem. Não tem mais rock and roll. Drogas hoje não é motivo de orgulho. Drogas hoje é motivo de vergonha. Você não vê uma pessoa toda orgulhosa dizendo eu sou um drogado. Você é essa pessoa escondida, comprando escondido, usando de forma escondida, e aquele que está usando publicamente é porque já perdeu o controle e está no fundo do poço. Mas droga não é motivo de orgulho. E sexo, falar mais em sexo para quê? Já temos toda a liberdade sexual que precisa. Posso fazer do jeito que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, com toda a liberdade, porque não preciso mais trabalhar nenhum tipo de liberdade, porque eu já tenho toda a liberdade necessária. Então, o mote de sexo, drogas e rock and roll dos anos 60, 70, isso acabou, isso não vale mais para os dias de hoje, não tem mais sentido nos dias de hoje, mas nós ficamos ainda com essa mentalidade. A nossa mentalidade é na área sexual, de relação sexual, mas uma coisa precisa ficar clara, para essa geração atual, sexualidade não é fazer sexo. Por mais que o ato sexual faça parte da sexualidade, por mais que o ato sexual seja algo importante, não é a temática, não é o assunto. Sexualidade não se resume a sexo. Além disso, esse movimento faz todo o trabalho a partir de 3 grandes premissas. E quais seriam essas 3 grandes premissas? Primeiro, nós temos a identidade. Uma articulação muito bem feita, uma pressão muito bem feita para que a pessoa se identifique com algo. Ela precisa se identificar com algo. O que ela quer ser? Se ela quer ser L, se ela quer ser G, se ela quer ser B, se ela quer ser T, se ela quer ser A, se ela quer ser N, se ela quer ser até mesmo mais. O que ela quer ser? Há uma pressão, e vou falar sobre isso, muito grande para que o adolescente decida o que ele vai ser, o que ele quer ser. Além dessa identidade, nós temos também a comunidade, ou seja, a sexualidade é a base para se discutir quem eu sou, mas a sexualidade também é a base para se discutir a que grupo eu pertenço. Eu pertenço a um grupo, a que grupo eu pertenço? Eu pertenço ao grupo do L, eu pertenço ao grupo do G, eu pertenço ao grupo do B e assim por diante. A que grupo eu pertenço? E terceiro, nós temos um propósito, uma missão, porque eles têm um propósito. Eles têm uma missão e vou falar também um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. A primeira premissa que eu quero trabalhar com você é identidade. Eu vou me demorar um pouquinho mais, as outras ou são rápidas, mas essa eu preciso me deter um pouquinho mais.
para que você possa entender as outras. O mundo, através de toda a sua produção cultural, ele ensina para cada um dos nossos adolescentes como chegar à conclusão de quem ele é. Existe uma rota, uma trilha, para você descobrir quem você é a partir do movimento da sua sexualidade. Quem você é. E essa trilha começa muito cedo. Aqueles que têm filhos na fase aí dos 12, 13, 14, 15 anos, eles estão exatamente passando por essa situação. Aqueles que têm filhos, crianças, que não chegaram ainda na adolescência, na pré-adolescência, são ainda crianças, se prepare, porque eles vão passar, e que bom que você está ouvindo essa mensagem antes, porque eles vão passar por essa situação. Aqueles que ainda não têm filhos, mas vão ter os filhos, daqui a 12, 13 anos a gente conversa. Porque eu creio que daqui a 12, 13, 14, 15 anos esse mundo vai estar muito pior do que está hoje. Muito pior do que está hoje. Quero assustar, mas se prepare, porque seu filho vai sofrer, a sua filha vai sofrer. Se hoje os nossos já estão, daqui a 15, 20 anos o negócio vai estar muito, mas muito pior. Não olho para frente dizendo vai melhorar, não. Eu olho para frente dizendo vai e piorar muito. Biblicamente falando, vai piorar muito. A trilha começa com os nossos adolescentes aí de 12 anos, 11, 12. Eles são inquiridos toda hora pelos seus amigos e companheiros de escola. E aí, você é o quê? O que você é? Algumas pessoas, talvez, eles não são tão inquiridos, porque está na cara o que ele é. Né? Às vezes você olha para um menino e você vê um garoto, tem o nome Enzo, mas o garoto é raiz, né? Ele não é Nutella, ele tem um jeitão, vocês falam, esse garoto aí, né? Mas você olha para algumas meninas e você também observa, toda uma princesinha, toda delicadinha, com batonzinho, com bolsinha, vestidinho, toda lindinha, você vê a menina, mas tem alguns que você encontra e você não sabe o que é. Você já passou por essa experiência? Você olha para a criança assim e você sabe, é o quê? Quando a minha esposa dava aula, eu parava às vezes ali na escola, na porta da escola, e ficava reparando o ensino médio saindo. E eu ficava reparando alguns tipos e perguntando, bom, esse é menino, essa é uma menina, isso é o quê? Você já não foi numa loja ser atendido por uma pessoa que você não sabe se você chama a pessoa de ela, ele, aí a vontade que você tem é de chamar de Ilo. Ilo, obrigado por você estar me atendendo, porque você não sabe o que a pessoa é, você não sabe o pronome usar. Porque você não conseguiu identificar aquela pessoa. Eu não estou exagerando, eu acho que eu não sou o único aqui que fui já em alguma loja, que eu fiquei assim, é menino? É menina? Eu acho que não. Nós, esses meninos, essas meninas, principalmente, estão sendo bombardeados constantemente com essa pergunta, você é o quê? Você é gay? Você é lésbica? Você é bi? O que você é? Há uma pressão. E aí eu pego uma criança, para mim ainda, criança, adolescente, 12 anos. Como é que eu vou responder essa pergunta? O que eu sou? Quem eu sou? Como é que eu respondo essa pergunta? Os nossos adolescentes estão sendo inquiridos o tempo todo. Qual é o seu pronome? Qual é o seu pronome? Isso não aconteceu conosco mais velhos aqui. Ninguém chegou para você para perguntar o que você era. Eu acho que eu tenho certeza absoluta com relação a isso. Ninguém chegou para você, você que tem aqui seus 50, 60 anos, ninguém chegou para você lá atrás da sua adolescência e perguntou o que você era. Ninguém fez isso. Eu posso falar isso para você com toda tranquilidade. Eu era um menino, até os 15 anos, pensa na pessoa mais efeminada que você possa conhecer. Muito efeminado, mas muito, extremamente efeminado. Eu sentava como menina, eu conversava como menina, eu agia como menina, me vestia como menino. Eu não tenho dúvida, eu acho que ninguém chegou em mim e perguntar assim, o que você é? Primeiro porque não era a pergunta da época, não se fazia esse tipo de pergunta, mas porque eu tenho quase certeza que todo mundo olhava para mim e sabia que eu era gay. Todo mundo olhava para mim e falava, o viadinho vem vindo aí. Tem tranquilidade em dizer isso. Toda tranquilidade. Toda. Até os 15 anos, pensa no menino mais delicado e efeminado que existia, era eu.
E é interessante que ninguém falou nada para mim. Minha mãe nunca falou nada. Não sei se por inocência, não sei se por medo de falar, não sei. Minha mãe nunca falou nada, meu pai nunca falou nada. Meus irmãos nunca falaram nada. Meus colegas de escola nunca falaram nada. Isso é interessante. Nunca ninguém falou nada. Nunca ninguém me abordou. Nunca nenhum primo da roça, porque eu ia todo final de semana para a roça, eu fico imaginando os guri raiz lá da roça. Chega todo um viadinho lá no final de semana, nenhum primo falou nada. Mas eu fico imaginando o que eles pensavam a meu respeito. Ou como eles imaginavam. Bom, esse menino é muito da cidade. Né? Esse menino é muito diferente. Na cidade as coisas estão diferentes. Estou abrindo aqui para você. A pessoa que me ensinou a ser, a agir, foi a Keila. Eu comecei a namorar a Keila aos 15. Foi ela que teve toda a paciência do mundo. Primeiro, coragem de namorar. Corajosa. Né? Eu poderia depois gostar talvez da mesma fruta que ela gosta, não é verdade? Ela teve toda a coragem. Mas além disso, ela teve toda a sabedoria de dizer: homem não senta assim. Homem não conversa assim. Homem não fica nessa posição. Toda a paciência. Hoje, se você me olhar, eu acho que eu não sou tão delicado assim. Mas ela teve toda a paciência de dizer. Toda a paciência de mostrar. Então, quando eu falo que esse assunto para mim é delicado, né, por exemplo, no meu primeiro ano que eu estava namorando a Keila, eu já estava no ensino médio, e um dia eu estava querendo sair rápido, a aula, queria matar a aula, para dizer a minha verdade. Eu queria ir até onde ela estava, queria me encontrar com ela, e aí uma moça que estudava comigo falou assim: nossa, por que você está com pressa? Não, porque eu tenho que me encontrar com a minha namorada. Ela parou e falou assim: namorada? Você não é gay? Eu era o primeiro gay crente da sala, né? Você não é gay? Eu falei: não. Ela falou: nossa, mas eu achava que você era gay. Pelo menos ela teve a coragem de dizer. A maioria, com toda certeza, só pensou e nunca disse. Então, os nossos adolescentes estão sendo bombardeados. Quem você é? Qual é o seu pronome? E para saber quem ele é, ele precisa se perguntar. E o que ele tem que se perguntar? O que eu estou sentindo? Quais são os meus afetos? Quais são as minhas atrações? Qual é o meu desejo? Então, se eu sou um menino e eu sinto uma atração por uma menina, afeto, desejo por uma menina, então eu sou hétero. Então eu sou homem, sou menino. Mas se eu sou um menino e estou sentindo atração, afeto, desejo por um outro menino, então eu sou gay. E se eu sou um menino e eu estou sentindo, ora eu olho para uma menina e falo: nossa, essa menina é tão bonita, eu acho que eu estou... Né? Aí daí eu olho para um outro menino e falo: não, mas esse menino aqui também é tão, né, formoso, é tão... E aí ele fica: então eu acho que eu sou bi. Porque eu olho tanto para uma menina e gosto, eu olho tanto para um menino e gosto, então eu sou bi. Então, se eu sou um menino e olho para uma menina e não sinto nada, e olho para um menino e não sinto nada, então o que eu sou? Eu sou assexuado. Porque eu não sinto nada por um, nada para o outro, então eu sou assexuado. Mas me diga, aos 12 anos, 11, 12 anos, que atração que ele tem que sentir? Ou que desejo ele tem que sentir? É muito cedo, é muito precoce. Eu já acho cedo, precoce aos 15, aos 16, já é cedo e precoce. Nos dias de hoje é cedo e precoce. Eu posso olhar para mim e falar: mas o senhor começou a namorar com 15, mas são outros tempos. Com 12 eu já trabalhava. Com 12 eu já tinha salário. A minha esposa já trabalhava. Já era formada. E aí? A gente precisa entender isso. São outros tempos, outra realidade. Mas eu olho hoje, eu vejo muita imaturidade. Nos nossos filhos é muita imaturidade. E como é que eles vão decidir? Olhando para os seus sentimentos, olhando... Então, eu nasci menino, e aí o discurso é exatamente esse. Eu nasci menino, colocaram em mim o nome de menino, me vestiram o tempo todo como menino, mas não são os meus pais ou as pessoas ao meu redor que vão determinar quem eu sou. Eu digo quem eu sou. E sabe como é que eu digo quem eu sou? Baseado nos meus sentimentos. Baseado nos meus afetos. Na atração que eu sinto. É isso que me define. Tal postura acaba gerando a identidade fundamental daquela pessoa. Ela se identifica tanto com seus afetos, com as suas atrações, a ponto de considerá-los tão fundamentais na definição do seu ser.
A definição do seu ser. Deixe-me dar um exemplo para você entender melhor. Imagina um pastor aqui pregando no púlpito, eu ou qualquer outro pastor. E de repente esse pastor, na sua pregação, diz, porque adultério é pecado. Está certo? Adultério é pecado? Está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás? Está? Concorda comigo que adultério é pecado? Então, quando uma pessoa ouve essa mensagem, porque adultério é pecado, a pessoa então ela vai dizer o seguinte, poxa vida, então para eu seguir a Jesus, eu preciso deixar de fazer. Se é uma pessoa que adulterou ou que está adulterando, e ela ouve essa mensagem de que adultério é pecado, então ela vai chegar a essa conclusão, poxa, então para eu seguir a Jesus, para eu ser um crente verdadeiro, eu preciso deixar de fazer. Agora, quando nós estamos trabalhando, pregando sobre sexualidade, ou algum assunto ligado à homossexualidade, ou a qualquer coisa deste campo, a pessoa ouve e fala o seguinte, poxa, para seguir a Jesus eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. O adultério é um pecado, lógico que é um pecado, mas é um pecado que eu faço. É um pecado que eu faço. Então eu posso deixar de fazer algo, eu posso parar de fazer algo, mas com relação à homossexualidade, isso está tão embutido que não é que eu tenho que deixar de parar de fazer, não, eu tenho que deixar de ser, porque eu sou, eu me identifico, deu para entender? É muito mais grave, é muito pior. Não é um negócio que eu paro. Eu sou um mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Eu sou um fofoqueiro, eu tenho que parar de fofocar. Não é alguma coisa que eu tenho que parar de. A homossexualidade eu tenho que parar de ser, porque eu sou homossexual. Repare, eu sou. É muito, isso está incutido. Este é o paradigma. A identidade está fundamentada nos afetos. Os seus afetos são a base do seu ser. Essa é a revolução afetiva que falávamos talvez lá atrás. Portanto, qualquer religião, qualquer discurso, qualquer narrativa, qualquer pessoa que questione a universalidade, a viabilidade de cada um dos seus afetos, essa pessoa deve ser calada, essa pessoa deve ser cancelada, essa pessoa deve ser criminalizada, porque afinal de contas ela está atentando contra o meu ser. É por isso que os pastores hoje, e daqui para frente cada vez mais, vão ter medo de falar sobre o assunto. Por quê? Porque é um atentado contra o meu ser. Porque eu sou. Essa é a mais bem articulada mentira contemporânea. O atrelamento do afeto à identidade. O problema maior é que muitos de nós nem sequer nos damos conta disso. Porque nós estamos discutindo o sexo. E os nossos adolescentes estão perguntando quem eu sou. Quem eu sou. E como ele sabe quem ele é, ele está sendo ensinado, de uma bela forma, ele está sendo ensinado a descobrir quem ele é, dizendo o seguinte, siga o seu coração. É isso que está sendo ensinado para ele. Siga o seu coração. O coração é suficiente para definir totalmente quem você é. Confie no seu coração. Siga o seu coração. Dessa maneira você será uma pessoa muito melhor, uma pessoa feliz. E a sua felicidade é o que mais importa. Seja autêntico, dê vazão exatamente a cada sentimento do seu coração. É isso que está sendo ensinado para ele. Repare, nós temos o atrelamento da identidade ao afeto, e isso acaba gerando o atrelamento da felicidade. Nós temos o atrelamento da identidade ao afeto, e isso acaba gerando o atrelamento da felicidade ao afeto. Não é só a minha identidade com aquilo que eu sinto, mas a minha felicidade com aquilo que eu sinto. E nesse quesito Jesus me atrapalha. Nessa hora Jesus me atrapalha, ele me atrapalha a ser feliz. Porque para seguir a Jesus eu preciso deixar de ser quem eu sou. Eu tenho que deixar de ser autêntico. E para ser feliz eu preciso ser autêntico. E se eu não sou autêntico, eu não sou feliz. Então Jesus me atrapalha na felicidade. Esse é o raciocínio. Pastor, como agir diante disso? Primeiro, não podemos desprezar os afetos. Nós não podemos desprezar os afetos. Se você fizer isso, você perde essa pessoa. Essa é a primeira coisa que eu digo para você. Se você fizer isso, você perde. Se o menino chega para o pai e fala o seguinte, ou para a mãe, pai, mãe, tem uma menina lá na escola, acho que eu estou gostando dela. Independente da idade. A gente fala, quem que é essa menina? Ela é bonita? Eu conheço.
me mostra essa menina. Você está respeitando o afeto. Ele está sentindo algo, por mais que seja inocente, ele está sentindo algo com relação a outra pessoa. Se esse mesmo menino chega e fala, pai, mãe, tem um menino lá na escola, eu acho que eu estou gostando dele. O que é isso, moleque? Para de bobagem. Isso não acontece, isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. E de repente, você perdeu ali. Acabou para você. Porque você não foi capaz de respeitar afeto. Não foi capaz de entender o que ele está sentindo. Dizer que afeto não vale nada, que isso não existe porque você nunca sentiu, que tudo isso é bobagem, você acaba perdendo ali a pessoa. Afetos são importantes, afetos são relevantes. Essas pessoas precisam ser escutadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser amadas, pois para ela aquilo é importante, é um sentimento, aquilo é real na vida dela. E por isso você precisa ouvir. Não dá para simplesmente dizer, pare de sentir. Todos nós aqui, todos nós, já nos apaixonamos por alguém. Todos nós, os adultos que aqui estão e já são casados, você já se apaixonou por alguém na sua adolescência. Talvez não foi a sua esposa, não foi o seu marido, mas você se apaixonou por um garotinho lá, por uma menininha lá da escola. Você, nossa, quando ela passava, você se derretia. Quando ele passava, você, ai, né? Quantos correios elegantes você mandou lá na festa junina da sua escola? E você já comprou presentinho, e você ficava... Todos nós já fomos apaixonados por alguém lá atrás. Se a gente chegasse para alguém e dissesse, eu acho que eu estou gostando de alguém, e alguém chegasse para mim e dissesse assim, pare de sentir isso, você ia conseguir parar de sentir? Dá para parar de sentir? Não dá para parar de sentir. As coisas não funcionam assim. Não é um botão que nem esse daqui que eu aperto e as coisas mudam. Não é um botão que eu posso falar assim, pare de sentir isso. E a pessoa, então vou parar. Apertou o botão, parou de sentir. Isso não existe. E aí eu preciso entender o seguinte, nós como seres humanos, tudo que nós fazemos tem um comportamento afetivo. Tudo que nós fazemos, as nossas decisões são atravessadas por um colorido afetivo. As nossas impressões, as nossas decisões, o ser humano é mais afetivo do que racional. Ou vai falar que não? Você come baseado na razão ou baseado na emoção? Eu vou tomar uma Coca-Cola. Razão ou emoção? Emoção. Porque você sabe que tanto ela quanto qualquer refrigerante é prejudicial. Mas você pensa nisso? Eu preciso satisfazer a minha sede. E a minha sede é de coca. Está lá, aquele leitão pururuca, desse tamanho de camada de gordura. Você corta assim, eu falo, eita, isso daqui tá bom demais. A pessoa fala, nossa, isso daí para entupir suas veias. Fala, que nada, isso daqui vai engraxar tudo por dentro. E ó, razão ou emoção? Porque se você fosse pensar racionalmente, você não comeria. Mas emocionalmente eu como. Porque assim somos nós. Nós comemos baseado no que nós sentimos, nós compramos baseado no que nós sentimos, nós votamos baseado no que nós sentimos, nós casamos baseado no que nós sentimos em nossos afetos. A nossa sexualidade é toda administrada e atravessada por aquilo que nós sentimos. Portanto, se eu estou diante de alguém que está levando seus afetos muito a sério, a ponto de definir-se por eles, não é para dizer que o afeto não vale nada. Não. Pelo contrário, o afeto é muito importante, difícil de lidar com ele. Todos nós, queridos, todos nós aqui, sentimos inadequações, atrações, tentações por aquilo que Deus aprova. Somos seres caídos. Vamos ter que administrar isso, quer na heterossexualidade, quer na homossexualidade, quer na bissexualidade, ou qualquer tipo de atração sexual que possamos sentir. Nós temos que administrar isso. Segundo o texto que nós lemos, Paulo afirma, portanto, eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Assim como Paulo, eu devo viver a minha vida pautada na fé do Filho de Deus, pautada naquilo que eu creio. Dar um exemplo também para que fique claro para você. Eu comecei a namorar a Keila aos 15, aos 18 eu me casei. Estamos 29 anos casados. Para mim, para minha crença, para minha fé, sexo é para o casamento. É para estar no casamento, para ser feito no casamento.
Porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Outra coisa fora, qualquer outro relacionamento, relação que tiver fora, não pertence, não é de Deus. Está fora. Essa é a minha crença. A palavra de Deus me apresenta isso. Lá atrás, há 29 anos, quando eu prometi ser fiel a ela. Na alegria, na tristeza, na saúde, até que a morte nos separe. De preferência que seja a dela, né? Mas até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então, até lá, eu tenho um compromisso. Eu já falei isso várias vezes para ela. Várias vezes eu disse isso. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma fé. Eu vivo a minha vida pautada, não é porque eu sou pastor, eu vivo uma vida pautada por uma fé, por algo que eu creio e que faz parte da minha vida. Mas eu sinto fidelidade? Não. Eu acordo de madrugada e falo, nossa, que desejo de ser fiel. Não. Eu não sinto felicidade, eu nunca vi fidelidade, eu nunca pensei em fidelidade, sonhei com fidelidade, acordei pensando em fidelidade. Não. Eu sou fiel por conta de um princípio. Eu sou fiel por conta de uma crença, fé. O que determina a minha vida, o jeito que eu pauto a minha vida é o que eu creio. E o que eu creio é o que está na palavra de Deus. Se eu não creio nisso, então eu vivo uma vida diferente. Eu não creio que sexo é para o casamento. Eu não creio que eu preciso ser fiel a essa pessoa. Então beleza, então significa que você pode ter relacionamento com quem você quiser, a hora que você quiser. É aquilo que as pessoas hoje em dia, aí no mundo, chamam de um relacionamento aberto. Mas para mim, olhando para a palavra de Deus, isso não existe. Deu para entender? Então, por mais que eu esteja casado há 29 anos, por mais que eu seja um pastor, por mais que eu sou heterossexual, por mais que eu seja um discípulo de Jesus, mesmo crendo na fidelidade no sexo para o casamento, eu tenho que conviver dia após dia com atrações, com sentimentos contraditórios, e eu tenho que, dia após dia, administrar isso na minha vida. Ou vai falar que não? Depois que eu casei, fiquei insensível. Depois que eu casei, fiquei cego. Depois que eu casei, não. Não, isso não existe. Eu continuo tendo olho, eu continuo tendo vontade, mulheres continuam existindo, e talvez depois que a gente casa, o negócio piora. Aí que elas se oferecem, aí é pior. Ou vai falar que não? Então, eu tenho que administrar isso no dia a dia, pautando a minha vida naquilo que eu creio. Há alguns anos eu passei por uma situação estranha e ao mesmo tempo constrangedora. Cheguei na igreja, a igreja tinha uma secretária, a igreja que eu estava trabalhando tinha uma secretária, ela falou, olha, tem agenda para o senhor, tem atendimento. Agora à tarde, beleza, quem que vai ser atendido, que eu vou atender? Aí fulano de tal, beleza. Fui para o gabinete, de repente chegou o horário, a secretária anunciou, ela entrou lá no meu gabinete. Era uma membro da igreja, mais que membro, era uma oficial da igreja. Era uma líder da igreja. Aí sentou, né? Eu fiz a pergunta básica, né? Tá tudo bem? O que é você que, né, marcou, queria conversar comigo? O que é que você quer conversar comigo? Essa pessoa disse assim, ela foi bem curta e grossa, né? Ela falou, pastor, eu preciso, é um negócio, né, legal de falar, é meio chato, constrangedor, mas eu preciso falar. Eu estou me sentindo atraída pelo senhor. Louca, né? Eu estou me sentindo atraída pelo Senhor. Aquilo eu fiquei branco, azul, verde, roxo, qualquer cor. Eu estou me sentindo atraída pelo Senhor. Eu não paro de pensar no Senhor. Eu vivo pensando no Senhor. Eu sonho com o Senhor. E o pior, pastor, eu tenho transado com meu marido pensando no Senhor. É o mais louco ainda, né? Eu respirei, ouvi, respirei. O que é isso? É um afeto. É um sentimento. Olhei bem para ela, falei, minha irmã, olha, isso para nós é impossível. Eu não sou solteiro, eu sou casado. Aquele estava passando, e olha só como é que o inimigo é astuto. Porque foi exatamente numa época que aquele estava passando por cirurgias de útero, ovário, essas coisas. E eu lembro que nessa época ela ficou mais ou menos uns 120 dias, de 4 a 5 meses, sem que a gente pudesse ter tipo de nenhum relacionamento sexual, por conta dos medicamentos, dos tratamentos e toda a operação que estava sendo feita no canal. Foi mais ou menos nessa época. Mas eu disse para ela de forma muito clara. Falei, minha irmã, isso não pode. Você é casada,
Você tem um filho pré-adolescente, criança indo para a pré-adolescência. Eu sou casado, tenho um filho infantil, criança indo para a pré-adolescência. Não dá. Você tem o seu marido, eu tenho a minha esposa, eu sou pastor. Você é oficial da igreja, eu sou pastor da igreja. Isso não dá. Respeito, fico lisonjeado, né? Fiquei mesmo, né? Falei, opa, ainda dou um caldo, né? Me senti né? Me senti cara. Você acha que o quê? Eu cheguei em casa, a primeira coisa, eu fui falar para Keila. Falei, você não sabe o que aconteceu hoje. Você não quer, mas tem quem queira. Você está desfazendo, eu ainda, né? E eu acho que ela é a primeira da fila, mas deve ter uma fila atrás dela, né? Já me senti. Mas, queridos, hoje eu brinco, rio, a gente viveu, eu fui pastor dela ainda mais 2, 3 anos. Ela continuou sendo oficial da igreja. A gente não mudou absolutamente nada. Ali, para mim, eu falei, acabou o assunto, morreu o assunto ali para mim. Né? Morreu o assunto para nós ali. Continuamos do mesmo jeito, indo na casa um do outro, do mesmo jeito. Vida normal, vida que segue, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Por mais que eu rie e brinque hoje com a situação, posso contar isso para você, isso podia ter acabado com a minha vida e com o meu ministério. Ali ela poderia ter acendido uma faísca. Ali eu poderia ter dizendo, nossa, a irmã é bonitinha, né? Opa, minha esposa, né? Nessa situação, a gente podia dar uma escapada aqui agora. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Poderia dar um jeito. Isso poderia ter acabado com a minha vida. Ter acabado com o meu casamento e com o dela. Ter acabado com o meu ministério. Ter acabado. É por isso que eu falo que todos nós temos que administrar mediante a fé. É isso que Paulo está dizendo. Não é que Paulo é um santo. Tem problemas, tentações, dificuldades, mas nós temos que administrar. Pautar a nossa vida mediante a fé. Então, pais, preste atenção nos sentimentos dos seus filhos. Não ache que aquilo que ele está sentindo é bobagem, é besteira. E jovem adolescente que aqui está e está me ouvindo nessa noite, por mais que a gente possa respeitar os seus afetos, por mais que a gente possa entender os seus sentimentos, não se deixe levar por eles. Não se deixe levar por eles. Não seja guiado pelo seu coração. Não seja guiado pelo seu coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é traiçoeiro. Não seja levado pelo seu coração. Os seus afetos não definem quem você é. Vimos isso semana passada. Você, primeiramente, tem que se entender criado à imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. E se o Senhor te fez um menino, viva toda a sua masculinidade. Se o Senhor te fez uma menina, viva toda a sua feminilidade. Viva. Por mais que possa existir tentações, por mais que possa existir outros tipos de coisas aí sendo apontado para você, cuidado com isso. Não se guie pelo seu coração ou pelas suas emoções. Deixe Cristo viver cada vez mais em você e Ele definir a sua identidade. A sua identidade tem que ser definida nele e não através dos seus sentimentos e emoções. Bom, quando eu falo para você não menosprezar os afetos e sentimentos de uma pessoa, é por causa do seguinte: diante do seu menosprezo, essa pessoa se afastará cada vez mais. Além disso, ela procurará alguém que a compreenda, alguém que a apoie, alguém que a acolha. E aí nós temos uma comunidade. Uma comunidade. Falo isso porque, como pastor, eu sei de muitos casos de pais que colocaram seus filhos para fora por conta da homossexualidade. Hoje eles vivem a sua vida abraçados por essa comunidade. E é uma comunidade que parte da seguinte ideia: nós vamos construir uma comunidade de amor, de diversidade, de acolhimento, de aceitação, de afeto. É o que nós chamamos de comunidade LGBT. Essa é a comunidade. Enquanto nós discutimos sexo, existe esse movimento gigante promovendo acolhimento daqueles que nós enxotamos. Existe um movimento que promove a diversidade, um movimento que prega o amor, que promove os afetos. Enquanto nós, infelizmente, ainda resolvemos falar de sexo e somente de sexo, ou achamos que não, você não pode, e aí a gente expulsa, a gente enxota, coloca para fora e eles abraçam.
Uma família, e aí eu trago isso para a igreja, uma família que tem um filho homossexual na igreja, infelizmente, ao invés de ser ajudada, ela é julgada e condenada. Por fofoca e maledicência. Né? E as pessoas dizem, se tivesse sido um pai melhor, o filho não era gay. Olha o meu filho eu eduquei muito bem, eu soube criar, mas olha fulano não soube criar, o que deu? Olha aí o que deu. Então a gente julga e condena. Isso é um perigo. O mundo nos dias de hoje não brinca quando o assunto é sexualidade. O mundo não trata a sexualidade como uma coisa superficial. Ela está entranhada no conceitos de identidade, em conceitos de comunidade, que fisga o coração aí do adolescente profundamente, porque ele quer pertencer a alguma coisa. Ele precisa pertencer. Aí eu conto para o meu pai, eu conto para a minha mãe, e o que eles fazem? Eles brigam comigo, eles não me entendem, eles me enxotam. Então eu vou lá fora e conto para o meu amiguinho, eu entro nas redes sociais, tem gente que me apoia, tem gente que me abraça, tem gente que de fato me ama. Lá, de fato, é amor, porque em casa o discurso é de ódio. Na igreja o discurso é de ódio. Mas lá nessa comunidade, de fato, eles me amam. A igreja, vamos ser sinceros, a igreja não acolhe, ela espanta, ela afugenta. A nossa, graças a Deus nessa direção, a nossa não é aquele tipo de igreja que um homossexual entra, a gente vai colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio. Mas existem muitas igrejas por aí que se um homossexual entra, vão orar por ele para expulsar o demônio, para expulsar a pombagira e qualquer coisa que seja dentro dele. Ou seja, a igreja afugenta. Uma pessoa que entra na igreja, um homossexual que entra na igreja, e o pastor começa a falar besteira daqui de cima, e a falar que homossexual não vai para o céu, e que homossexualidade é qualquer coisa nessa direção, e que chama o cara na frente, que bota a mão, e que quer converter o cara na marra. Esse cara nunca mais vai voltar para a igreja, vai ter ódio da igreja, e vai ser abraçado por uma comunidade de amor. E vai falar que a igreja é o quê? A igreja me odeia. Como igreja, muitas vezes nós agimos como João, discípulo de Jesus. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém, para uma festa em Jerusalém, e resolveram passar pelo território de Samaria. E Jesus mandou alguns discípulos ali na frente para providenciar estadia, refeição e estadia para eles, né? Mas os seus discípulos não conseguiram nenhum lugar para dormir, nenhum lugar para comer. Não conseguiram nada. Voltaram dizendo para Jesus: nós não conseguimos nada. Porque nós somos judeus, estamos indo para Jerusalém, nenhum samaritano quis nos receber, nenhum samaritano quis dar pouso e comida para nós. Diante disso, João, o discípulo do amor, imagina se fosse o discípulo do ódio. João, o discípulo do amor, perguntou para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente faça cair fogo do céu para destruí-los? Podemos orar. Vamos orar, Senhor, e mandar cair fogo do céu e matar todo mundo. Fazer churrasquinho de samaritano. Tem muita igreja nessa mesma direção. Vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo. Resolve a situação. Queridos, a Bíblia, eu não estou aqui propondo nenhum revisionismo bíblico ou teológico. A Bíblia não precisa ser atualizada. A nossa teologia não precisa ser modificada. Mas o nosso proceder precisa ser corrigido. Igreja é lugar de vida e não lugar de morte. Igreja é lugar de salvação e não de enxotar pessoas. A igreja precisa ter portas abertas e não portas fechadas. Nós não podemos fechar as portas, nós não podemos dar as costas, nós não podemos enxotar as pessoas que estão em crise de identidade, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão gritando por socorro, gritando por vida, gritando por amor. Nós não podemos ser tão fechados a ponto de querer que essas pessoas vão para o quinto dos infernos. Evangelho não é sobre heterossexualidade, evangelho é sobre Jesus. Evangelho é sobre Jesus. Igrejas que mandam pessoas, vidas, para o quinto dos infernos, são igrejas covardes. São igrejas covardes porque elas não querem conviver com a tensão. Não é fácil ser igreja. Nós estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo, nós precisamos continuar pregando a verdade, continuar dizendo coisas que o mundo odeia, mas ao mesmo tempo nós precisamos, como igreja, refletir a graça, refletir o amor e pregar o evangelho. E o evangelho é aquele que transforma, não sou eu. Não sou eu que transformo, é o evangelho que transforma. A fé vem pelo ouvir, mas como é que uma pessoa vai ouvir se eu não deixo ela entrar? Como é que uma pessoa vai ouvir e ter a sua vida transformada, mudada pelo poder de Deus, se por acaso ela não é bem-vinda aqui?
Se eu olho torto para ela, se eu não entendo os seus sentimentos, a sua situação, eu não posso, como igreja, aceitar isso. Nós não podemos ser assim. As igrejas também, aquelas que são chamadas de inclusivas, né? Elas também são covardes. Também são os dois extremos. Aqueles que enxotam são covardes, mas aqueles que abrem as portas dizendo, venha para cá, do jeito que você está, fique do jeito que está, porque Deus é amor, Jesus é amor, Ele aceita todo mundo, e quer deturpar a palavra de Deus, elas também são tão covardes quanto. Porque elas não estão falando a verdade, não estão pregando a verdade, não estão ensinando aquilo que Cristo mandou ensinar, não pregam a palavra de Deus, são covardes. E sabe por quê? Porque estão da mesma forma fugindo da atenção. Nós não podemos fugir da atenção. E por fim, eu chego aí na última premissa, que é o propósito. O mundo diz assim, você é a sua sexualidade. Você encontrou a sua igreja secular. Você encontrou a sua família coberta da diversidade, do afeto, do amor, da aceitação. E se você lutar por essas ideias, se você lutar ao nosso lado, nós vamos mudar o pensamento deste mundo e o mundo será melhor. Nós vamos conseguir mudar o mundo. Nós não temos apenas um movimento, nós temos uma militância. O que está aí fora é uma militância. Eles militam, eles lutam, eles brigam. Há uma militância e esse movimento de sexualidade fornece essa luta para os adolescentes e para os jovens. Fornece uma bandeira, literalmente uma bandeira. E você briga por essa bandeira, você luta por essa bandeira, você vive essa bandeira. Nós temos diante de nós um verdadeiro exército que tem uma missão. Eles precisam dominar todas as instâncias, impor o seu raciocínio, impor a sua visão sobre sexo, impor a sua visão sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identidade, sobre atração. E se a gente viver essa visão, nós vamos ser um mundo melhor, cheio de amor. É ou não é isso? É uma militância. E está todo mundo apostando nisso. Mês que vem é o mês do orgulho. Chamado mês do orgulho. Você vai reparar todos os sites, algumas lojas físicas, mas os sites todos vão colocar bandeirinha. A bandeira do arco-íris. Vai dominar os sites. Você vai no Burger King, é só isso. É tudo isso. Você vai numa Renner, numa Riachuelo, numa C&A, é isso. É a bandeira e temos, né? Mês que vem eu tenho que ir para São Paulo numa reunião que foi marcada, não era para ter essa reunião, mas foi marcada de urgência. Eu vou ter que ir para lá. Quando me passaram a data, eu falei, meu Deus do céu, vai ser exatamente, eu imagino que vai ser exatamente no final da parada. Eu olhei no calendário, fui pesquisar quando vai ser a parada gay de São Paulo. Eu fui olhar, graças a Deus, é uma semana antes da minha reunião. Né? Mas eu imagino como é que São Paulo já vai estar. Vou ter que ficar 3 dias lá. E eu imagino como São Paulo vai estar. Fervendo. Porque é uma militância que tem uma bandeira. Eles querem um mundo novo, eles apostam nisso, eles sonham com isso. Uma sociedade repleta de amor, de aceitação, onde todos serão plenamente felizes. Se o mundo de hoje mudar essa visão a respeito de sexo, de sexualidade, esse mundo vai ser um mundo maravilhoso, uma realidade maravilhosa, utopia. O mundo, queridos, trabalha identidade a partir da sexualidade, trabalha comunidade a partir da sexualidade e trabalha propósito, missão a partir da sexualidade. O que essa palavra tem para mim, pastor? Primeiro eu quero trazer uma palavra aos adolescentes que aqui estão. Só para vocês adolescentes e jovens. Vocês não são o que sentem. Vocês não são o que sentem. A identidade de vocês não pode jamais ser baseada nos sentimentos e afetos de vocês. Não. Afetos são importantes. Sentir-se atraído por alguém, envolvido por alguém, apaixonado por alguém é algo muito importante. Faz parte da sua história, da sua vida. E a gente tem que respeitar isso. Mas se você estiver com dúvidas, fale sobre isso. Não fique quieto. Fale. Aí eu digo para você, eu acho, diante daquilo que eu falei aqui essa noite, eu digo para você, vem conversar comigo. Está em dúvida? Está sofrendo com isso? Vem conversar comigo. Eu sou o pastor dessa igreja, um dos.
Não estou aqui brincando, estou aqui há 10 anos. Sou uma pessoa séria, biblicamente falando, responsável, e vou entender um pouquinho o que você está passando. Venha conversar comigo. Não quer conversar comigo? Converse com a Sandy, que é a líder de vocês, que tem auxiliado, trabalhado com vocês. Converse. Converse com seus pais. Converse com seus pais. Fale a verdade. Não é sair do armário, é falar o que sente. Converse com seus pais. Seus pais precisam ouvir de você, saber de você. Converse com seus pais, busque conselho em pessoas sábias. Aí eu digo para você, em pessoas, homens, mulheres, pessoas de Deus, não lá de fora. As pessoas lá de fora não vão te ajudar, elas vão te afundar. Mas converse com pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que vão poder trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Então essa é a minha palavra para você. Dúvidas fazem parte da nossa existência. Todos nós aqui, adultos que aqui estamos, todos nós já passamos, já ficamos confusos. Talvez não com relação à pessoa do mesmo sexo, mas quem de nós aqui nunca estava apaixonadinho por uma menina e de repente olhou para uma outra menina e falou: eu gosto dessa, mas eu também gosto dessa. Eu gosto desse menino, mas eu também gosto desse menino. Quem daqui nunca ficou confuso? Todos nós já passamos por confusões na nossa vida e temos experiência para contar. Converse, fale, procure ajuda. Se está se sentindo confuso, então, com relação aos seus sentimentos e afeições, converse. Uma palavra que eu quero trazer aos pais e às mães que aqui estão. Pai e mãe, não menospreze o seu filho. Não menospreze o sentimento do seu filho. Não menospreze. Em oração, ouça o que ele está te dizendo. Vai doer. Você vai se desesperar. Você vai chorar. Você vai perguntar o porquê. Mas eu digo para você de todo o coração, ouça o que seu filho e a sua filha está passando, o que ele está sentindo. Não tenha medo de conversar. Como eu gostaria que minha mãe tivesse conversado comigo. Como eu gostaria que meu pai tivesse conversado comigo. Como eu gostaria que os meus irmãos tivessem conversado comigo. Não sei se por inocência ou por falta de coragem, mas eu não tive. Não faça com que o seu filho sofra aquilo que eu sofri. Apesar de não ter nada, nunca senti atração por um menino, nunca tive atração por homem, não. Nunca tive dúvida a respeito da minha sexualidade, mas eu poderia não ter passado por situações na minha vida, por constrangimento, se eu tivesse pai e mãe que fizesse o seu papel de pai e mãe. Por mais que me doa falar isso, e por mais que eu sei que do outro lado a minha mãe está ouvindo. Pai e mãe que aqui está, faça o seu papel. Converse, dialogue, ensine. Porque se você não fizer, o mundo vai fazer com todo prazer. Então, pai e mãe, não enxote seu filho. Não diga algo que você vai se arrepender depois. Não diga algo que você vai se arrepender. Se não souber o que falar, fica quieto. É melhor ficar quieto e responder depois do que falar a primeira coisa que vem na cabeça e se arrepender depois. Não enxote o seu filho, porque se você fizer isso, o mundo vai abraçá-lo. O mundo está esperando por isso, para abraçá-lo e tragá-lo. Ame e acolha. Assim como qualquer pessoa que precisa lutar, um viciado que precisa lutar, uma pessoa que tem determinado comportamento que precisa lutar, uma pessoa que... qualquer um de nós. Assim também ele está precisando lutar e precisa ser ensinado nessa direção, a lutar. E aí eu preciso que você entenda o seguinte: ter desejo não é pecado. Ter desejo não é pecado. Sentir-se atraído não é pecado. Então, enquanto estamos nessa situação, é uma coisa. Não houve envolvimento, não houve nada, não, só sentiu, só teve uma fé, ok. Isso é tratável, isso é contornável, isso é uma luta que talvez ele vai ter que levar a vida inteira, mas é uma luta que pode ser travada e pode ser vencida. Então entenda claramente isso, pai e mãe, do que eu estou falando aqui. E aí uma palavra para nós como igreja. Nós somos uma igreja bíblica
que sempre pregará a verdade, doe a quem doer. Não negociamos com a palavra, não brincamos com a palavra, não somos uma igreja que precisa atualizar a palavra, nós não distorcemos a palavra, não somos uma igreja inclusivista, mas podemos ser uma igreja acolhedora, podemos ser uma igreja amorosa, podemos ser uma igreja que fale e que viva o evangelho. Olhando para os textos bíblicos, se Jesus fosse o pastor dessa igreja e alguma pessoa confusa, cheia de dúvidas e confusa de fato com sua sexualidade, estivesse talvez vivendo um drama, uma crise diante da sua sexualidade, e ela entrasse aqui, se Jesus fosse o pastor dessa igreja, você acha que Jesus faria o quê? Jesus a enxotaria ou Jesus a acolheria? Quando eu olho para os textos bíblicos, Jesus andava com prostitutas, com publicanos, coletores de impostos, com pecadores. Ele se assentava e comia com eles. A tal ponto de certa vez ser questionado, Jesus disse para os fariseus o seguinte: os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Sabe por quê? Porque ele não veio para julgar, ele veio para amar. Sabe por quê? Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar e dar a sua vida também em resgate dessas pessoas. Então, quem dera essa igreja, através dessa igreja, pecadores, adúlteros, prostitutas, travestis, homossexuais, quem dera essas pessoas pudessem, arrependidas, também entrar no reino dos céus. Pense nisso. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar? Que essa palavra, por mais que seja dura e às vezes difícil, mas eu espero que ela encontre corações, eu espero que ela encontre vidas, eu espero que ela traga soluções e cura, talvez para relacionamentos, talvez para algumas coisas que algumas famílias e pessoas estão vivendo. Pai, nessa noite eu quero primeiramente agradecer pela vida dos meus irmãos aqui e te agradecer também pelos meus irmãos que estão em casa. Obrigado porque pudemos ter esse tempo de culto, pudemos cantar, pudemos orar e pudemos também ouvir a Tua palavra. É um tema, Pai, que é complicado para mim, complicado acho que para qualquer pastor falar. A igreja não aborda muito esse assunto, não fala muito sobre isso, mas é preciso. Pai, eu oro pelos adolescentes e jovens que aqui estão. Talvez alguns estejam confusos, porque o mundo tem insistido muito e exercido uma pressão tão grande. Talvez alguns estejam perdidos em seus sentimentos, estão com dúvida em seus corações. Talvez alguns aqui estão vivendo o mesmo drama que eu vivi, por mais que eu nunca me senti atraído por uma pessoa do mesmo sexo. Talvez o jeito de eu ser, o jeito de eu lidar, os meus trejeitos. Eu sou condenado, eu sou julgado, eu sou depreciado. Trabalha corações aqui. Eu oro a Deus por cada adolescente para que eles não caiam nessa onda de que eles são aquilo que sentem. Não, eles não são aquilo que eles sentem. Eles são primeiro criaturas do Senhor, formados à imagem e semelhança do Senhor. Se tiveram um encontro com Jesus, mais que isso, eles são filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo, herdeiros teus. Eles não são aquilo que sentem. Eu oro para que eles tenham coragem de falar e conversar, procurar ajuda. Talvez estão calados, sofrendo desnecessariamente. Eu oro pelos pais que aqui estão,
para que diante dos dramas e das situações que estão vivendo na sua casa, ou vivendo na sua família, eu oro pelos pais que aqui estão, para que possam, em nome de Jesus, serem canal de transformação, de bênção, de cura, de restauração, para que haja de fato amor, não ódio, para que haja acolhimento, para que eles sintam o Evangelho na prática. Eu oro a Deus por cada pai aqui, para que realmente seja usado nas mãos do Senhor, para auxiliar os seus filhos, para ajudá-los a lutar o quanto necessário, porque todos nós temos lutas, e eles talvez vão precisar lutar nessa direção. Eu oro a Deus por essa igreja, para que sejamos uma igreja aberta, com portas abertas, para que qualquer pessoa que entrar aqui, a gente não feche a cara, a gente não olhe de cima embaixo, a gente não menospreze pelos trejeitos, pela roupa, pelo comportamento, não. Que a gente seja uma igreja que acolha e que promova a cura, que promova a transformação, que promova a restauração, que promova uma igreja que faça diferença. Que sejamos assim. Porque através da pregação deste lugar, através não da minha pregação, mas da pregação da tua palavra, essa palavra vai penetrar e fazer aquilo que precisa ser feito na vida da pessoa. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu poder, diz o Senhor. Então, Senhor, que a gente seja uma igreja sábia e usada nas tuas mãos para fazer a diferença neste mundo. Muitos homossexuais não entrariam numa igreja hoje, porque foram enxotados, porque foram envergonhados e não querem saber mais. Mas nós podemos fazer diferente. Não precisamos ser inclusivistas, mas podemos ser uma igreja que ama, que acolhe e que promova a transformação. Usa-nos nessa direção. Te agradeço, Deus, por esse tempo, aqueles irmãos que contribuíram e ofertaram. Obrigado a Deus pela vida de cada um, não só que fizeram hoje, mas têm feito isso ao longo do mês. Oro para que cada um de nós, ao sair daqui, ao voltar para casa, volte em paz, em segurança, que nós tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Eu oro para que o Senhor caminhe conosco, para que o Senhor esteja conosco o tempo todo e derrame sobre nós a tua bênção e a tua graça. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você, bem nos seus olhos, e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.